Fala pessoal, tudo bem com vocês? O técnico Renato recua nas cobranças feitas para a diretoria sobre reforços, explica melhor essa história, reafirma foco para ganhar o Brasileiro e pede apoio do torcedor no jogo contra o Cruzeiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Renato Gaúcho convocou uma entrevista coletiva nesta terça-feira para falar com o torcedor do Grêmio. E a gente pode ter várias leituras sobre essa entrevista, porque não é comum. Aliás, tem sido até nos últimos tempos, no brilhante trabalho da assessoria de imprensa do Grêmio, através do Igor Póvoa, mas não é comum, porque o Renato já vai falar amanhã depois do jogo, ele já disse que não gosta de dar entrevistas, falou no fim de semana depois do jogo, concedeu uma entrevista exclusiva aqui em São Paulo, né? Uma para mim, a outra para a revista Placar, para mim não, né? Para a Band TV, eu era o jornalista no caso. Falou com o Duda Garbi no Assado pro Duda, meu parceiro que completou 2 anos de assado, e aí o Renato foi lá, mas isso tem alguns dias, né? A gravação e a exibição foi nessa noite de segunda-feira, onde ele reafirmou algumas coisas que eu até posso trazer aqui para vocês. E aí na terça-feira, mais uma coletiva do Renato. Meu Deus do céu, uma overdose de Renato. Mas deu para entender, porque o Renato pediu essa entrevista, ou foi pedida essa entrevista a ele. Ele, no meio da entrevista, são 40 minutos de papo, respondendo perguntas sobre a entrevista dele ainda, que repercute depois do jogo contra o Bragantino, sobre a projeção do jogo contra o Cruzeiro, sobre o caso Adriel, sobre tudo. No meio lá, o Renato fala a seguinte frase: eu me precipitei um pouco na entrevista que eu dei sobre os reforços. Esse foi o jeito, Renato, de pedir desculpas, de recuar, de dar um passo atrás. Porque na sequência daquela entrevista, quando eu o entrevistei aqui, ele disse, não mudo nenhuma palavra do que eu falei. Eu sou chato assim, eu quero reforços, eu converso com o presidente e tá tudo certo. Mas pelas informações de bastidor que temos, ele foi duramente cobrado. Duramente cobrado. Não é que ele foi assim, né, convencido ou foi conversado, não. O bicho pegou. E ele tem uma relação muito, como ele mesmo gosta de destacar, muito franca e aberta com o Alberto Guerra, que foi o primeiro dirigente que o contratou como técnico do Grêmio em 2010. A cobrança foi forte. E aí eu realmente não sei se ele foi convencido a pedir desculpas ou se ele entendeu que o tom dele foi acima do normal. O próprio Alberto Guerra, depois do jogo contra o Palmeiras, questionado sobre isso, apesar da goleada, da pancada, Alberto Guerra falou que Renato tinha razão, que eles estão alinhados, mas que talvez o tom tenha sido exagerado. O Renato estava puto, a verdade é essa, com aquele gol no final do Bragantino que impediu uma vitória em casa. O Grêmio tinha construído uma virada no placar e toma um gol nos minutos finais. O Renato estava indignado e foi para a entrevista esbravejando dentro de uma linha de raciocínio que ele já tinha, só que num tom completamente desmedido, cobrando a diretoria por reforços, dizendo, inclusive, garantindo que o Grêmio não ia ganhar nada com esse grupo de jogadores. Nessa entrevista de hoje, dessa terça-feira, o Renato falou que a intenção dele ali foi blindar o seu grupo, tirar a pressão do seu grupo. Por isso que ele fala, eu me precipitei, porque eu nunca vou querer expor o meu grupo. Eu só quero que as pessoas, não possam iludir o torcedor, entendam que com esse grupo nós não vamos conseguir brigar pelo título. E eu quero muito o Brasileiro, disse ele inclusive ao Duda. A gente quer muito o Brasileiro, só que o Brasileiro é um campeonato muito difícil. Nessa entrevista ele falou, eu já disputei muitos campeonatos brasileiros. Nessa época, em 2019, ele fala, o Grêmio tinha a mesma pontuação e nós chegamos no G4. Em 2015, da mesma forma. Então, nós temos tempo, são 38 rodadas. Claro que não dá para deixar você desgarrar muito, né? Claro que a gente também está perto do Z4, mas ele cita aquela velha máxima do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Você ganha 2, 3 jogos, você sobe. Assim como você deixa de ganhar, né? Você fica mais próximo da parte de baixo. Mas ele entende, e aí vem uma outra notícia dessa entrevista, que se na janela vai que o Guerra me dê aí 3 a 4 presentes, né? 2, 3 presentes, eu consiga melhorar o time. Falou sobre a questão física também, porque o Heverson Pimentel, preparador físico, está sendo duramente criticado. O Grêmio no segundo tempo tem cansado, tem perdido fisicamente. O Renato entende que não. E dentro de todas as exigências que o Renato faz no clube, essa ele diz que as pessoas não têm razão. Porque isso trata-se, segundo ele, do perfil de jogadores que o Grêmio tem, que são jogadores mais cadenciadores, que seguram mais a bola e que dão a impressão que cansam.
Só que o problema é que tem alguns jogadores que ele sempre substitui no segundo tempo, visivelmente cansados. Mas o Renato diz que isso é uma ilusão pelo estilo de jogo. Que se quando ele ganhar o jogador de velocidade, nós vamos começar a dizer que o Grêmio vai parar de cansar, que o Grêmio vai jogar melhor no segundo tempo, que o Grêmio vai ter mais velocidade no segundo tempo, justamente pela característica do jogador. Esse é o entendimento do Renato, que usou também essa entrevista para pedir o apoio do torcedor contra o Cruzeiro. O que aconteceu? No momento em que ele meio que desestimula o torcedor ao dizer que com esse grupo de jogadores o Grêmio não vai ganhar nada, nem brasileiro, nem Copa do Brasil, podem me cobrar porque não adianta, não sei o quê, eu garanto que nós não vamos ganhar nada, o Renato meio que dá um tiro no pé, né? Ele joga contra. E aí eu fico imaginando a diretoria, nós estamos fazendo aqui campanha para 100 mil sócios, para levar o torcedor para o estádio. A Copa do Brasil, ela, além de ser um campeonato maravilhoso para a história e a tradição do Grêmio, o Grêmio tem 5 títulos, o Renato mesmo é um campeão de Copa do Brasil. Como é que você vai falar isso pro torcedor, né? Como é que você vai contra tudo isso? Depois de todo o investimento que a diretoria fez, né? 50 milhões em jogadores, Luizito Soares, o Renato tem o Luizito Soares no time, mas eu entendo que para elenco, para fôlego, para brasileiro, você precisa ter mais opções, é claro. Mas ele depois, no meio da entrevista, reconheceu o esforço que a diretoria fez, né, ao montar um time praticamente do zero. E que ele se dá muito bem com todos os dirigentes e tudo mais. O Renato baixou o tom, deu uma recuadinha e pediu o apoio do torcedor, porque esse jogo contra o Cruzeiro é muito importante. E né? O Grêmio vem de 2 jogos em casa em que não venceu. O Grêmio não venceu o Bragantino, o Grêmio não venceu o Fortaleza e o Grêmio precisa vencer o Cruzeiro porque a decisão da vaga é lá. E depois tem o Grenal também na Arena. O Grêmio precisa fazer um bom jogo e precisa mostrar para o seu torcedor e precisa do apoio dele. A arquibancada norte, onde fica a geral, vai estar liberada, porque a punição é só para campeonatos brasileiros. No último jogo, inclusive, mulheres e crianças foram liberadas pelo tribunal para poderem torcer lá pelo Grêmio. Agora não. Então o Grêmio vai precisar fazer um barulho no estádio, porque o Cruzeiro está com um time bem ajustado, está com um time bem interessante nas mãos do português, esse do Pepa, que meteu 4 no América, num clássico lá em Minas, e que está no G4, não, é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, está fazendo uma baita campanha, vindo da Série B também. Então o Grêmio vai ter inúmeras dificuldades. E o Renato sabe que precisa do apoio do torcedor. O torcedor que ele pediu que não acreditasse no título. Agora, por isso ele está voltando atrás. Se é por um pedido do presidente, se é por uma reconsideração de que ele mesmo se equivocou, exagerou e tudo mais, eu não sei. O fato é que esses foram os motivos da entrevista do Renato hoje, pedindo um apoio e dando uma recuada. Porém, confirmando que os reforços podem sim chegar, devem sim chegar e que ele precisa desses reforços para a janela. Na entrevista para o Duda, ele brincou o tempo inteiro com o homem do arroz, né? O Celso Rigo, que é um dos investidores, por exemplo, para a trazida do Luizito Soares. E aí ele brincava o tempo inteiro, né? Ele segurava o pacote do arroz, prato fino, né? Dizendo, vamos ajudar aí e tal. Porque existe, obviamente, né, a possibilidade do investidor gremista poder auxiliar nesses reforços. E me parece, até pelas entrevistas, tanto ontem do Duda quanto hoje do Renato para a imprensa, de que já há um encaminhamento, de que já há um esclarecimento entre todos de que conversas estão acontecendo. Até porque o Renato falou em determinado momento o seguinte: eu faço esse contato, eu converso com os jogadores, eu me dou bem com muitos jogadores e eu entrego para a direção. Esse jogador ele precisa disso, ele quer isso, ele vai ganhar isso e agora vocês conversam, agora é com vocês. Eu entrego tudo mastigadinho. Isso é uma frase que virou folclore, inclusive no futebol gaúcho. O Renato sempre utiliza quando ele vai cobrar reforços dos dirigentes. Eu entrego tudo mastigadinho para eles. É um jeito Renato de ser, mas ele quer dizer o seguinte: ele faz o primeiro contato. Depois, é claro, é o Luiz Wagner Vivian, que é o diretor executivo, Paulo Calef, o vice de futebol, Antônio Brum, o diretor, ou o presidente Alberto Guerra. Tá aqui para vocês. Esse jogador, já acertei com ele chega aqui dia tal, só precisa definir o contrato, quanto que ele vai ganhar, como é que vocês vão pagar, e agora é com vocês. Mais ou menos assim. Esse jogo contra o Cruzeiro, tô preocupado. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!